Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 15 de junho do ano 2001. O último profeta. Foste chamado para ser um instrumento só meu, considerando pelo mesmo trabalho que antes foram feitos para comigo pelos antigos profetas. Eles foram os primeiros e tu, meu filho, estás sendo o último. Digo-te que depois de ti não haverá outro para escrever tudo o que eu precisava, em se tratando que viesse alguém para anunciar a minha vinda gloriosa. No dia em que te chamei, derramei sobre ti minha luz, assim como fiz com os outros do Antigo Testamento, sendo que só eles é que podiam escrever os meus assuntos e também sem me ver. Na mesma proporção, faço de ti um instrumento afinadíssimo, para falares só a verdade, nada mais do que a verdade. Embora tenhas tuas falhas, mas as reconheço pela tua pequenez. Diante de mim és o que eu quero, mas diante dos eclesiásticos, a maioria não suporta ler os livros, a palavra viva de Deus, pelo fato de que dentro deles eu aponto os erros que eles vêm praticando. Por isso não admitem. Dizem eles: como é que este homem vem querer nos enfrentar? Não és tu, filho amado, sou eu, Jesus, o que os olhos não veem, o coração não sente. E por verem todos os dias essas mensagens, muitos deles ficam magoados, dizendo entre eles: este veio para nos incomodar. Mas eles se esquecem que todos que por mim foram tocados também incomodaram a maioria das pessoas daquelas províncias, como a da Judéia, da Galiléia, árabe, dos saduceus, da Panfilha e principalmente os romanos. E em tantos outros lugares, com as suas escritas dadas por mim, houveram muitos protestos. Eles foram perseguidos e caluniados também entre os fariseus, pois achavam que só eles é que sabiam tudo. O mesmo acontece contigo, pois dizem que tu não sabes nada, que não dizes coisa com coisa e que vives enganando o povo. A raiva desses é por olharem rápido nas escritas e verem que um simples homem sabe tanta coisa. Vê, meu filho, tu não vês nada e pouca coisa sabes do que vem ocorrendo dentro de minha igreja, mas escreves. Então, não és tu o descobridor da sujeira que vem aumentando cada vez mais. Já foi o tempo em que a minha santa, bela e pecadora Igreja Católica Romana dava muita inveja aos falsos pastores. Com isto veio crescendo cada vez mais a mistura. E agora os membros que estão dentro da minha igreja já admitem que em todas elas as pessoas serão salvas. Pelo que estou vendo, esses querem passar por cima de mim. Se fosse assim como eles pensam, então não existiria o inferno e nem gente perdida. Poderia-se viver na prostituição, roubar, matar e cometer crimes que no fim Deus perdoaria a todos. Um povo educado e obediente a mim sabe que não é nada disso que irá acontecer. Minha crucificação para esses foi apenas um ato simbólico. E o profeta então fala: Jesus querido, dentro de mim há uma grande luz. Sinto isto pela alegria de viver em paz. E por que os contras não me aceitam? É pela inveja e ciúme. Eu já te disse, então deixa que tudo aconteça, porque no fim tinha e tem que ser assim mesmo. Jesus. Essa mensagem de hoje, boa noite a todos, né? Estamos aí de novo, Taquaras, chegamos ontem, graças a Deus, uma viagem boa, ficamos 18 dias fora, né? Aproveitando um pouco lá o Rincão, que também é um pedacinho do céu. Dá para a gente descansar e repor as energias lá. Mas precisamos voltar, né? Nosso local é aqui, Taquaras. Então essa mensagem é para reforçar um pouco aquela história que o Alex leu aqui no púlpito, né? Aquela mensagem que o Odimar leu aqui no púlpito e o Alex deu um pouco da palavra aqui.
sobre o que as pessoas estão julgando e criticando essa obra, já foi dito tantas vezes, né, para vocês todos, vocês que nos acompanham através da internet, essas pessoas que lutam contra, não deem ouvido, né? Aqui como Jesus está falando, ó, é pela inveja e ciúme, eu já te disse, então deixe que tudo aconteça, porque no fim tinha e tem que ser assim, tem que ter esses contras lutando, mas a gente não pode parar também, né? Nós temos que fazer o nosso papel, e eles fazem o papel deles. Deixe eles criticar, só não deem ouvidos. Não caiam, né, naquela conversa de retrucar, de devolver palavras para eles, que é isso que eles querem. Então, enquanto eles fazem o papel deles, a gente faz o nosso. Esses 18 dias lá no Rincão, a gente vê o quanto que as pessoas precisam, né, dos sacramentos aí, da confissão, da Sagrada Comunhão, da presença do Padre. Então a gente vai procurar fazer esse trabalho, né? Aqui, quando as pessoas vêm, eu encontrar isso, e deixe que as pessoas critiquem, deixe que fale como quiser, porque Jesus diz nessa mensagem, né, tinha e tem que acontecer, isso vai ter que acontecer. Então não adianta a gente ficar aí lutando contra, deixa as águas rolarem e confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, né? Vê, meu filho, tu não vês nada e pouca coisa sabes do que vem ocorrendo dentro de minha igreja, mas escreves. Então está tudo aqui. Eles podem até lutar contra, né? Como diz aqui na mensagem ainda, eles dão uma olhadinha rapidinho e já percebem. Como é que ele pode saber tanto? Porque não era ele, né? Era Deus passando para ele. Mas eles sabem que isso está acontecendo. Esses que lá estão lutando contra e falando que o profeta é mentiroso, que o profeta é falso, eles sabem que isso é falsidade deles. Mas eles têm que fazer esse papel. Eles querem lutar contra, mas eles sabem que não é por aí. Eles sabem que o profeta é verdadeiro. Eles sabem que essa igreja é verdadeira. Por isso que eles tentam o máximo afastar as pessoas daqui. Procuram o máximo denegrir a imagem da igreja, da obra, a palavra viva de Deus. Mas como diz a mensagem aqui, ó, basta ler. A maioria não suporta ler os livros da palavra viva de Deus, pelo fato de que dentro deles eu aponto os erros que eles vêm praticando. A isso aí a gente pode se referir a tudo e a todos, né? Não é só a igreja. A todos os erros que nós cometemos, Deus aponta aqui através desse livro. Os erros principalmente, né, como Jesus pediu para falar tanto sobre as vestes. As pessoas sabem que está errado, mas são teimosas, preferem perder a alma e vão perder. Porque Deus não diz a minha palavra foi em vão. Não mandou escrever esse livro aqui, 4.708 mensagens, mais de 1 milhão de palavras para ficar simplesmente escrita no papel. Vai se cumprir. Ele diz a minha palavra, uma por uma vai se cumprir. É até o título de uma outra mensagem, né? Tudo o que foi escrito vai se cumprir. Então as pessoas teimam, a gente fala, a gente insiste. O nosso papel é esse, de falar sempre, né? Tocar sempre. Diz que quando a gente toca muito no calo, dói, né? Então a gente vai falando sempre, sempre, para ver se uma hora desperta. Alguns já despertaram, né? Alguns ainda permanecem na teimosia. Até quando? Vai dar tempo? Não sabemos. Jesus pediu ao profeta, o profeta falou, 45 anos evangelizou por esse mundo afora, né? Não deixou nada escondido, ele falou. 45 anos foram evangelizados sobre esse assunto. Muitas pessoas podem dizer, mas viu, ele partiu e nada aconteceu. Mas Jesus diz, nem um tio da minha palavra vai se perder. Então, a misericórdia de Deus é grande. Não é o tempo que passou e não aconteceu. Ele está dando espaço ainda e tempo para as pessoas se converterem. Não querem, depois não vai dizer assim, mas meu Deus, eu não sabia disso. Ninguém me alertou. Aí Jesus vai dizer, mentiroso, te afasta de mim, vai para o lado esquerdo, né? Vai lá onde vai haver choro e ranger de dente. Porque eu mandei vários profetas na minha frente, vários videntes. A minha mãe pediu tanto, foi alertado o mundo inteiro. E as pessoas vêm dizer depois que não foi alertado, né? Ou que não sabia. Então, depois não adianta chorar. A gente vem insistindo esse tempo todo, até enquanto a gente tiver fôlego aí, permissão de falar, né? Enquanto não podarem a gente também, a gente vai tocar sempre nesse assunto. Por onde a gente vai, os lugares que a gente vai, não importa, o assunto é o mesmo. É verdade o que a gente fala. As pessoas que se afastaram daqui do santuário, já foi dito isso, né? Depois de anos voltaram e encontraram o mesmo santuário, a mesma família, o mesmo assunto. Alguns
já dispersos, né, alguns teimosos, mas a família ainda é a mesma, o assunto é o mesmo, prevalece aquilo que está aqui escrito, aquilo que Jesus pediu. Então nós precisamos ser firmes. Uma mensagem, 2 ou 3 na frente, eu não vou saber mais qual é, eu li umas 10, Jesus diz, né, ali é várias perguntas que ele faz. Eu acho que é essa aqui, quer ver? Ó? O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante dentro de tua casa? O que é mais importante para teres alegria de viver? O que é mais importante do que o sorriso em teu semblante? O que é mais importante do que eu, Jesus? Tudo isso te pergunto, tudo isso que te pergunto, podes alcançar. É só pensares em mim, viveres por mim, alegrares-te em mim, cantares para mim, sorrires para mim. Isto é o que mais importa. Já sabes que tudo passa, passarão o céu e a terra, menos as minhas palavras. Então a gente sabe também, né? Hoje qualquer pessoa com o mínimo de instrução que tem sabe disso. Sempre vai ouvir falar em algum lugar, tocam nesse assunto. Tudo passa, menos as minhas palavras. Está lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 35. Podem conferir. Até pessoas de outras religiões. Nessa mensagem que eu li hoje, Jesus fala ali, né? Os pastores de outras religiões, então, começaram a se infiltrar com ciúme e inveja da Igreja Católica, do poder que tinha, né? De deixar as pessoas firmes na fé. Mas perceberam também que o inimigo tem força e pôde mudar, como mudou. Então, onde Jesus suscitou o nosso amado profeta Pedro II, e que muitos não aceitam, né? E diz que a Igreja Católica Apostólica Romana não é mais. A Igreja Católica Apostólica Conservadora. Acredite em quem quiser, siga quem quiser, né? Como vieram para cá tentar fotografar, tentaram filmar o santuário, tentaram difamar o santuário, mas não conseguem, porque isso aqui não é feito pela mão, não foi erguido pela mão do homem, né? Ele foi feito pela mão do homem, mas erguido por Deus, através de um santo profeta, um enviado dele. Então tem raízes, não foi feito assim em cima da terra que qualquer vento sopra cai, não. Tem raízes aqui o santuário. São 47, 48, 49 vai já, né? 49 anos de evangelização. Então não é uma brincadeira. Claro que o inimigo vai lutar sempre, sempre. Por todo lugar que você for. Uma outra mensagem que eu li lá no Rincão também fala isso. Não adianta fugir de onde você está. Seja firme, firme seus pés onde você está e lute por Deus. Porque aonde você for, o inimigo está vendo, ele vai lá te perturbar também. Então nós precisamos ser firmes, gente. Né? A palavra de Deus ela é forte, mas ela nos conforta também. Cada lugar que a gente vai, encontra o amor, o carinho nessas pessoas, nos fortalece. Eles dizem que a gente leva para eles também, né? Conforto, alegria, mas a gente também recebe isso. Isso a gente já está exercitando nos dias de hoje. Se o que nós buscamos é viver para a eternidade, nós temos que viver dessa forma, unidos, amando o irmão, amando o próximo, não difamando, não criticando, não tentando ser melhor que o outro, não tentando pisar no irmão, né? Crescer pisando nas costas do outro. Nada disso Deus quer. Ele diz: quando eu voltar do meu lado não vai ter pessoas mal vestidas, pessoas com cheiro de bebida, pessoas com cheiro de cigarro. Não temem. Não adianta teimar. Ele está falando, não vai ter. Acham que é brincadeira? Quando ele mandou os anjos avisarem lá em Sodoma e Gomorra, acabar com Sodoma e Gomorra, o que sobrou de lá? A família de Ló. Mas a mulher foi teimosa, também não sobrou. Já tinha sido afastada, tinha sido poupada, mas por teimosia ainda olhou para trás. E Deus, qual era o que ele falou? Não olhe para trás. Olhou para trás, ficou. Agora ele está dizendo aqui, cheiro de bebida, cheiro de fumo, mal vestido, acha que ele vai voltar atrás? Está dito. Então não temem. A misericórdia de Deus é grande. As pessoas que estão vivendo amigadas, não vivam. As pessoas estão me mandando mensagem, perguntando como fazer. Vivam como irmãos. É difícil? É, mas para que foi se unir então? Sabe que a lei não é essa. A lei de Deus não é essa aí. As pessoas que não fizeram primeira comunhão, não fizeram batizado, procurem fazer, dá tempo. Procurem se regularizar, procurem estar em dia. Ninguém sabe o dia de amanhã. Pode não ser o fim da vinda de Jesus, mas pode ser o fim para você.
E se você não estiver em dia com Deus, não vai passar. Mas vocês não podem falar isso. Está aqui e está na Sagrada Escritura. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.